E o Flamengo está de olho em mais um centroavante brasileiro da Premier League. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e conta o que falta para John Arias ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre uma nova proposta que deve vir da Turquia por Yuri Alberto e essa oferta deve incluir um jogador. Será que pode pintar um brasileiro? Para completar, Flamengo conseguindo preferência numa eventual venda de Marcos Antônio, jogador do São Paulo. Falo também sobre Fernando Diniz, que ligou para um volante na tentativa de contratá-lo para o Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Um atacante da Lusa despertando a interesse e a atenção de clubes do Brasil e do exterior, além da Série B, com mudanças em seu formato. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, convite bem legal, que tal fazer parte do meu grupo gratuito? Por lá, todo santo dia, dou dicas para você saber o que fazer na hora da sua fezinha esportiva. Tem odds desreguladas, tem análise, tem estatística, enfim, tem muito conteúdo para você. Você não vai gastar absolutamente nada para receber essas sugestões. Basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo, a partir daí basta me seguir e tá tudo resolvido. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Cuiabano já se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz durante seu desembarque no Rio de Janeiro. Reforço contratado junto ao Nottingham Forest, empréstimo de 1 milhão de euros e a opção de compra de 10 milhões de euros. Já o Bahia acertou a contratação de Alejo Félix, centroavante argentino de 22 anos de idade, que pertence ao Tottenham, operação de 9 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. Os bônus não foram revelados. O jogador fica no Rosário Central por empréstimo até a metade da temporada, quando se apresenta ao tricolor de aço. Bora contar também que o Atlético Mineiro está perto de contratar o lateral direito Wanderson, jogador de 18 anos de idade que pertence ao Flamengo, e aqui vem uma informação importante. O jogador chegou a receber a ligação de Jorge Sampaoli, com a promessa de que ele seria testado, observado e analisado na equipe principal do Clube Atlético Mineiro. A saideira sobre o giro de notícias contar que o Flamengo voltou atrás e vai vender o Wallace para o Red Bull Bragantino, operação na casa dos 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Preciso te atualizar sobre as últimas da Série B do Brasileiro, que terá um formato diferente para 2026. O campeonato segue naquele mesmo modelo de 20 clubes que jogam em turno e retorno, mas somente os dois primeiros, ao final do campeonato, terão o acesso garantido. O terceiro e o quarto colocados terão de disputar uma repescagem. O terceiro vai jogar contra o sexto colocado, jogo de ida fora, jogo de volta em casa. Já o quarto colocado pega o quinto. Mesmo sistema, jogo de ida na casa do quinto colocado, jogo de volta na casa do quarto. Aqueles que conseguirem melhor desempenho nesses confrontos se juntam ao primeiro e ao segundo colocados, garantindo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa definição surgiu depois de uma reunião do Conselho Técnico, integrando ou reunindo os 20 clubes da Série A do Brasileiro nessa quinta-feira na sede da CBF. Importante registrar que a entidade máxima do futebol também se comprometeu a fazer o pagamento de toda a logística, além da arbitragem, durante toda a Série B. Outra situação importante ainda sem definição. Em relação a direitos de transmissão do campeonato, a LFU ainda busca um parceiro para os jogos em TV aberta. A X-Sport surgiu como uma alternativa, não houve acordo financeiro. Existe uma possibilidade real de os jogos voltarem a serem exibidos pela Rede TV, como foi na temporada passada. Em TV fechada, você sabe, as transmissões ficarão sob responsabilidade da ESPN. Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Luz, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa de prateleira média
interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. A Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Quero falar agora sobre Fernando Diniz, que decidiu entrar no circuito para tentar fazer com que o Vasco contrate Alan, atleta que pertence ao rival Flamengo. Diniz chegou a telefonar para o Alan nos últimos dias para demonstrar a importância que o Alan teria na formação do seu time e, de fato, são características bem similares àquelas que o Diniz gosta no seu time. Jogador de muita posse de bola, de muito recurso, de muita técnica. A grande dificuldade vai ser convencer o Flamengo a fazer negócio com um grande rival, especialmente porque negociar com o Flamengo tem sido super complicado. Até quando o time tem dinheiro, no caso do Red Bull Bragantino, a operação corre risco. O Alan Cian está indo somente agora para a equipe de Bragança Paulista. O Alan, que já esteve na mira do São Paulo e do Corinthians, em ambos os casos não houve acordo por conta das questões financeiras. A ideia do Flamengo era recuperar parte dos 8 milhões de euros investidos. Já o Vasco pretende oferecer um empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Isso pode virar obrigação caso metas sejam batidas. Quero falar agora sobre as últimas envolvendo a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Tricolor e rubro-negro avançaram por um acordo de preferência para o Fla. Ficou meio definido que para agora Marcos Antônio não sairá. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros, que foi recusada. Depois o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, além do empréstimo do Alan, também recusado. Mais recentemente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e o Flamengo assumiria a dívida de 4 milhões e 200 mil euros que o São Paulo tem com a Lazio pela compra do atleta. A primeira das 4 parcelas vence agora no mês de setembro. São Paulo também se recusou a fazer negócio. Diante de toda essa dificuldade, o Flamengo pediu a preferência da compra do atleta na metade do ano, quando o São Paulo entende que já vai ter mais definido o papel do Marcos Antônio dentro do seu elenco. O São Paulo concordou, não vai haver nenhum ônus para o São Paulo diante desse cenário e as partes devem voltar a discutir essa possibilidade a partir de julho. Marcos Antônio, que é protagonista no São Paulo e mais. Ele havia aceitado a proposta do Flamengo. Cheguei a contar para vocês que nos bastidores ele trabalhou para que o negócio saísse. Sem forçar barra, sem criar uma situação chata no São Paulo, a tendência é que ele permaneça até julho. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Qual seria o preço que você colocaria para negociar o Marcos Antônio? Eu já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco na semana passada chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta superior aos 18 milhões de euros. Ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca. Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca, mas Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros.
Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. E John Arias só depende de burocracias para ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Verdão que superou a concorrência do Flamengo e do Fluminense. Entre Palmeiras e Wolverhampton está tudo acertado, entre Palmeiras e Arias também. Os clubes estão definindo minutas de contrato, aquela questão mais burocrática que envolve departamentos jurídicos para que o Arias seja liberado para realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 4 temporadas. Já contei para vocês que o Arias vai ter no Palmeiras salário de cerca de 2,5 milhões de reais mensais. Nos tempos de Fluminense ele ganhava 1 milhão e 600 mil por mês. Ele vai para a Premier League para ganhar um pouco mais do que isso, embora com um desconto maior no futebol inglês. Palmeiras se comprometeu a pagar 10 milhões de euros à vista para que o negócio saísse. O Wolverhampton ainda também conseguiu do Palmeiras a promessa de que todos os impostos, além da comissão, serão quitados pelo Verdão. Isso significa que o preço final da contratação do Arias vai girar na casa dos 32 milhões de euros. Só para lembrar que o Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros, enquanto o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. O que você pensa sobre John Arias e Palmeiras? O sonho está muito próximo de ser concretizado. Já use o espaço para comentário e diga de 0 a 10 qual a chance dele dar certo com a camisa alviverde. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Evanilson, atacante brasileiro que já chegou a frequentar a seleção brasileira e que pertence ao Bournemouth, pintar como reforço do Flamengo. Jogador que se destacou no Fluminense antes de embarcar para o futebol europeu. Fez sucesso no Porto e foi comprado pelo Bournemouth por 37 milhões de euros. Recentemente, de acordo com o jornal o Globo, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. A resposta, obviamente, foi não. Até porque se o Bournemouth gastou 37 milhões de euros e o jogador só se valorizou na Premier League, não teria sentido negociá-lo por menos. A contraproposta do Bournemouth foi de 50 milhões de euros. Diante dessa pedida, dá para descartar que o negócio aconteça. O Flamengo promete retomar as tratativas na metade do ano. O Evanilson, de acordo com a apuração do Globo, tem o perfil do centroavante que o Felipe Luiz busca, alguém com mais mobilidade, que possa sair da área e participar do jogo. Algo diferente do que ele já tem com o Pedro, centroavante de referência, camisa 9, que faz o pivô e fica mais preso dentro da área. Só para completar, em relação a Evanilson, Flamengo e Bournemouth, a especulação na Inglaterra dá conta de que a chegada do Ryan ao clube inglês pode facilitar a saída do Evanilson na metade da temporada. Não estou botando muita fé nessa história. Jogador que nesse ano, nessa temporada do futebol europeu, soma 24 jogos, o Evanilson, com 5 gols e 1 assistência. Quem você gostaria que fosse o 9 para disputar a posição com o Pedro? Já uso o espaço para comentário para registrar esse nome. Vou deixar like naqueles nomes que eu mais gostar, beleza? A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!